orar? Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, nós te damos graças pelo privilégio que temos de ter uma igreja, um local para adorar o Teu nome. E também como corpo de Cristo, igreja viva do Senhor, venha falar o nosso coração, diminuindo Teu servo e o poder do Espírito Santo se manifestando nesta casa de oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos falar sobre, então, a área de influência de Satanás. E eu quero compartilhar com a palavra de Deus com você em dois livros. Primeiro, o livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Primeiro Coríntios 10. Versículos 12 e 13 diz assim: Por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês a possam suportar. Agora, no livro de Pedro, 1 Pedro 5, o versículo de número 8 de 1 Pedro 5. Sede sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda de redor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. A área de influência, irmãos, vocês sabem muito bem, porque praticamente quase 100% aqui dos membros da igreja, de alguma forma, acessam alguma rede social, seja Messenger, seja Facebook, seja Instagram, não importa. Todo mundo, de certa forma, está conectado. E quando nós estamos conectados, muitas vezes nós postamos algumas coisas, e é sobre esse relacionamento que nós temos com a sociedade, e a tecnologia veio para melhorar os nossos relacionamentos. Eu entendo assim, a tecnologia não é do diabo. Deus criou todas as coisas. Mas, infelizmente, Satanás sabe como usar também da tecnologia para derrubar o servo dele, de Deus, não dele, Satanás, o servo de Deus. Ele sabe muito bem. Então, a área de influência é aquela que é afetada por algum impacto, seja social, seja religioso, seja econômico, seja físico. E o influencer, aquele que vive postando as coisas, às vezes você é o influencer, quer ver? Quem aqui tem mais de 50 seguidores no seu Instagram ou Facebook? Levante a mão. Você tem mais de 50 seguidores e amigos. Então, se você tem mais de 50, significa que, puxa vida, que bacana, né? Você está lá, parece que quando você começa, logo já começa a chover gente pedindo para ser seu amigo, né? Ou seu seguidor, não é assim? E você, de certa forma, você é um influencer, porque você posta as coisas ali, não é verdade? E tem aqueles influencers que são mais influencers ainda, que eles vivem das redes sociais, né? Então, o influencer, ele é um dos braços que afeta realmente e que influencia a sua própria área de vida. E ele pode ser por bem, como pode ser por mal. Não importa. Ele é um influencer. E quando uma pessoa, agora voltando para nós cristãos, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que é batizado no Espírito Santo, essa pessoa, ou seja, nós cristãos, você irmão, nós entregamos tudo na mão de Deus. Confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, ele passa a ter o direito de toda a área de influência da nossa vida. Entregamos tudo para Deus. Agora é tudo dele. Ele é o Senhor. Ele que governa todas as coisas. Nós nos rendemos a ele.
E quando nós nos rendemos a Ele, a área de influência da nossa vida está controlada por quem? Por quem? Por Ele, por Deus. Agora, Deus não faz a gente de marionete, porque Ele delegou, Ele entregou para mim e para você o direito de escolher. Quando aceitamos Jesus, nós não perdemos o direito de escolher, de decidir. Nós decidimos muitas coisas, escolhemos muitas coisas, mas cheios do Espírito Santo, as nossas decisões estão pautadas nele, nos mandamentos dele, nas orientações dele, no manual dele, que é a palavra de Deus. Amém? Então, ele tem o controle de tudo. Mas mesmo assim, tem pessoas que buscam um caminho um pouquinho diferente. Então, quando você está debaixo do governo de Deus, em obediência, sua área estando protegida, porque assim é a promessa dele, você nas mãos dele, você passa a ser um influencer. E tudo aquilo que você posta na sua rede social vem agora de um novo conteúdo. Um conteúdo que faz transformar vidas. E os seus seguidores passam, através do seu conteúdo, ter uma experiência com Jesus, e daqui a pouco eles passam a ser seguidores de Jesus. Assim deve ser cada cristão, e protegendo assim, e fazendo com que a sua área de influência realmente possa influenciar outras vidas, com aquilo que você posta. Infelizmente, tem gente que não tem feito isso. Jesus disse que nós temos uma ordem, um mandamento que nós não podemos fugir. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Fazer discípulo. Então nós precisamos usar todas as ferramentas que Deus tem nos dado para influenciarmos vidas a terem um encontro com Jesus. Tem pessoas que você vai falar de Jesus, elas ficam mudas, não querem nem ouvir. Eu tenho vários exemplos disso. Por dentro eu fico rindo, né? Porque parece que a pessoa está me atacando, me machucando, mas não está, porque não sou eu que convenço a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Eu sou só um instrumento. Carlos está ali mexendo ali na área do som. E às vezes eu pego o Carlos ali com algumas ferramentas. Você acha que a ferramenta vai dizer para o Carlos assim: ah, não, eu não gosto desse parafusinho aí, não. Nem vem que eu não vou desparafusar. Não existe isso, não. O Carlos vai pegar a ferro de fenda lá e vai virar o parafuso e pronto, e acabou. Porque ele tem o controle daquela chave, daquela ferramenta. Quando você, meu irmão, for realmente tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, você vai ser só uma chave de fenda nas mãos de Deus, para glorificar a Deus. E você vai ver Deus fazendo coisas tremendas, fazendo até solda com chave de fenda, que são os milagres, aleluia. Mas infelizmente tem pessoas que estão postando algumas coisas que precisa acordar e tomar cuidado. Sabe por quê? Quando você vê uma postagem em qualquer área social, ela revela um pouquinho ou muito, não sei como, depende do que está postando, de quem é você, de que você crê, de que você quer ser, mas não vai conseguir ser, porque não tem nada a ver com a sua pessoa em Cristo Jesus. Então tome cuidado com aquilo que você posta. Posta aquilo que vai edificar, aquilo que é bom, aquilo que tem louvor, aquilo que agrada o coração de Deus. Ou melhor não postar, porque nas suas emoções, se você for tomado de uma emoção de tristeza, de chateação, de traição, você vai postar o quê? É hora de você prostrar diante de Deus e não postar. E pedir a Deus para transformar e mudar. Ok? Vamos para o segundo ponto, então. O segundo ponto está baseado no texto que acabamos de ler, de 1 Coríntios 10, 12 e 13. Ele deixa claro que aquele que pensa que está em pé, tome cuidado. Tome cuidado. Porque não significa que você, sendo filho de Deus,
cheio do Espírito Santo, caminhando com Deus, andando fiel a Deus, orando, jejuando, falando, pregando, anunciando, estendendo a mão com misericórdia, abençoando vidas, que você está livre de tentação, não. Mas tem um diferencial. Deus não vai permitir que o diabo tente a sua vida sem antes te dar o poder da válvula de escape, de você suportar a tentação e sair vitorioso. E aí a chave. Aí está a chave, porque tem algumas pessoas, alguns irmãos em Cristo Jesus, que esquecem da palavra de Deus porque pararam de estudar o manual. Olha o que a Bíblia diz. Deixa eu voltar lá no texto, para ser fiel à palavra. Olha, pensa que está em pé, cuidado, você não está totalmente firme. Você pode escorregar, você pode cair. Mas saiba de uma coisa, não vai vir nenhuma tentação que não fosse humana, porque Deus não tenta ninguém, diz a palavra dele. Pelo contrário, diz aqui que ele é fiel e não permitirá que você seja tentado além daquilo que você pode suportar. Então, se você está caindo nas tentações, você está sendo fraco em alguma coisa da sua vida. A área de influência que deveria ser tomada toda por Deus, tem brechas abertas que o diabo está entrando. Ele veio roubar, matar e destruir. Quem sabe qual é a área de influência de Satanás na sua vida é você. E ele sabe como penetrar numa brecha bem pequenininha. Estava em casa, de repente comecei a ver um bolorzinho assim. Em menos de uma semana nasceu um cogumelo. Eu falei, uai. Entrei em contato com o vizinho e falei assim, meu amigo, minha água não sobe, minha água desce. A sua água está descendo na minha casa. Não está tendo vazamento nenhum, não está tendo vazamento nenhum, só pode vir aqui ver que não está tendo vazamento nenhum. Eu falei assim, minha água não sobe, minha água desce. Agora, a sua é que está descendo para a minha. E eu fui na casa dele. E chamamos um profissional, e o profissional achou um vazamento pequenininho, que ia melejando, e aquela gotinha que vai ali, ela vai procurando um caminho. Eu aprendi, então, com quem trabalha com alvenaria, que a água, quando ela começa a infiltrar, ela busca caminhos de facilidade pelo peso dela. Então, ela vai fazendo um caminho, ela não vai descer de uma vez que não é enxurrada, é uma pequena água. E assim, Satanás, ele sabe as brechinhas do seu coração, ele sabe as brechinhas da sua vida, e ele vai mandar influencer para lá, dele, para minar. Quando você assusta, você cai, você peca, e o estrago vai ser grande. E aí a gente vê traição no casamento, a gente vê traição de relacionamentos, vê traição no trabalho, e traição de tudo quanto que é jeito. Você, pessoas machucando as outras com palavras que não deveria ter falado naquela hora, e daquela forma, mas soltou, saiu sem querer não, é porque sua área de influência está sendo dominada de Satanás. E você pode esconder de todo mundo, pode esconder do esposo, da esposa, do namorado, da namorada, do patrão, dos amigos, dos parentes, do pastor, da igreja. Você pode esconder, você tem essa capacidade de esconder. Coisa fantástica, é o verdadeiro James Bond. Mas uma hora vai ser revelado, e vai ser revelado no telhado. Nada vai ficar encoberto. Então, quanto a tempo, fecha a brecha. Quanto a tempo, fecha a brecha. Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha aqui que Deus é tremendo, ele não deixa o servo dele envergonhado, meu irmão. Põe isso no seu coração. Você é servo, você é serva. Deus não te deixa envergonhado. Ele é fiel para cumprir com a palavra dele. Tudo o que ele diz é verdade. Então, 2 Coríntios 10, 4 diz o que aí? Que as nossas armas, da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de quê?
Então, quando Satanás ele vai minando sua área de influência, tomando a área de influência de sua vida para ele cria fortalezas. Por isso que, quando o pecado é revelado, você fica constrangido, fica envergonhado, não sabe como vai pedir perdão, não sabe como vai resolver aquilo. Porque foi criado aqui uma fortaleza. Uma fortaleza. Ontem eu estava cuidando da minha mãe. E ela estava lá no canal, que eu gosto de colocar em alguns canais que façam a memória dela, né? E como ela trabalhou muito tempo com educação, com arte, essas coisas, então tem um programa chamado assim, O Mundo Visto de Cima. Maravilhoso esse programa. A gente conhece o mundo sem sair de casa. E ontem estava um episódio que estava mostrando na França alguns castelos. E mostrou um castelo no interior da França, que você não dava nada por ele, não tinha nada perto dele, é uma vila longe, e ele numa montanha, e a pessoa contando a história daquele castelo, que aquele castelo defendia todo aquele lugar que era uma fortaleza. Eu falei, puxa vida, que coisa bacana. Depois ele mostrou um outro que era dentro de uma pedra, de uma rocha. Foi construído um castelo numa rocha, se chama Castelo de Pedra. É difícil chegar a pé, mas os turistas vão, tudo organizado, coisa fantástica. É assim que Satanás faz. Ele cria exatamente fortalezas para lutar contra o poder de Deus na sua vida, e quando você assusta, você está frio espiritualmente, o Espírito Santo está sem ação na sua vida, que a Bíblia diz, cuidar para não extinguir o Espírito Santo que habita em você, e você começa a desanimar. Não adianta culpar a igreja, não adianta culpar pastor é para-raio. Primeiro é a igreja, aí começa a cutucar, porque é o pastor, aí depois vai para o diácono, depois vai para a ovelha. É assim que funciona. Não, o problema é ela mesma, que ela deixou Satanás criar fortaleza, e essa fortaleza toma conta do coração, há um esfriamento automático, que é onde não há a oração, onde não há o jejum, onde não há o estudo da palavra, onde não há compromisso com Deus, onde os dons espirituais não agem mais na vida do cristão, ele se sente um fraco. E Satanás cresce, e ele cria essas fortalezas. Mas a Bíblia diz que as nossas armas são espirituais. Você precisa urgente fechar as brechas. Feche as brechas. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus. Meu irmão, como Satanás é inteligente, e muito inteligente, ele não vai chegar e vai dar um soco de Mike Tyson no queixo, não. Ele vai devagarzinho, ele vai amaciando, ele vai fazer massagem em você. Ele vai te conquistando. Te conquista com trabalho. Daqui a pouco seu trabalho é mais importante que ter relacionamento com o povo de Deus. O trabalho é mais importante do que você ler e estudar a palavra de Deus. Ele usa a família. Ele usa o lazer. Ele usa até o seu cansaço. Tudo para que você se afaste de Deus e da igreja, do corpo de Cristo. Então você precisa pensar o seguinte: o que o pastor está falando? O que Deus falou com o pastor está transmitindo? Que a área de influência de Satanás é toda aquela parte da nossa vida que nós esquecemos de fechar e deixar Deus governar. Se vocês gostam dessa palavra, então, pecadinho ou pecadão, para Deus tudo é pecado. Não importa. Sabe qual que é a diferença de uma pessoa matar e a outra adulterar? Para Deus, é pecado. Não matarás, não adulterarás. É pecado. Nós temos que desmistificar isso e dizer: pecado, é tudo aquilo que Deus não permitiu que nós venhamos fazer. Deus não permitiu, sai fora. Fecha. Levante as suas milícias, sua arma de guerra. Sujeite-se a Deus. E vamos entender agora esse texto de sujeitar a Deus, porque é uma continuidade aí no livro de Tiago, capítulo 4.
Então vamos lá para Tiago, capítulo 4, o 7 nós já lemos. Então nós vamos aprender. Como que nós vamos sujeitar a Deus? Cheguem perto de Deus, começando o 8, e Ele chegará a vocês. Chegue perto de quem? De Deus. Antes, presta atenção, antes de você abrir o seu coração com o pastor, com um amigo, com a esposa, com o esposo, com o colega, com o parente, chegue perto de Deus. Chegue perto de Deus. Pega outro caminho, não. Vai dar errado. Vai dar mal. Eu não sei nem como é que os jovens falam. Vai dar mal. Pega o caminho certo. Chegue perto de Deus. Deus, aqui é o miserável aqui. Olha o podrão aqui. Me afastei do Senhor. Fiz bobagem. Aí o diabo vai logo minar sua mente assim, fala para ele, fala assim, sai fora, você já me detonou. Agora que é eu e Deus, que não tem lugar para você não. Porque onde há Deus, Satanás, você não tem presença aqui não, sai fora. Deus, fiz bobagem, estou fazendo bobagem. E é uma tentação muito grande para continuar fazendo bobagem. Eu quero me sujeitar ao Senhor, chegando perto do Senhor. Eu chego perto de Deus na oração. Eu chego perto de Deus com a palavra de Deus em primeiro lugar. Abro meu coração para Ele. E aí Tiago, que é um bom pastor, ele continua orientando. Limpe suas mãos, pecadores. Para de ser sujo. Está chegando perto de Deus, vai tirando toda a sujeira. Limpe. Faça um processo de purificação. Limpa as mãos. Gente, que coisa, às vezes eu vejo uns lugares, o cara está lá na mecânica, vai fazer um churrasquinho com os amigos, chega com aquela mão toda suja de graxa, nojeira toda, meteu uma mão pneu de carro, sei lá o quê, e está lá pegando carne e comendo. Vai limpar a mão, que nojeira. Trem nojento. Deus, Ele olha o nosso pecado com nojo. Está lá em Provérbios. É nojo, dá vômito em Deus. Chegue-se a Deus e confessa que Ele vai limpar você. Fala, Deus, eu estou imundo, eu não consigo nem me limpar. E Ele vai te limpar. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. 1 João 1,9. E nos faz com roupas novas, alvas como a neve. Lembra lá do exemplo do filho pródigo que Jesus falou? Quando ele veio abraçar o pai já falou assim, toma banho, põe roupa nova, sandália, anel. E esse meu filho está perdido e foi salvo, resgatado. Limpe-se diante de Deus. Chegue perto de Deus, mas limpa as mãos, limpa seu coração, coloca diante dele. Vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Meu irmão, quantas vezes você diante do pecado foi confessar a Deus e ficou naquele joguinho com Deus? Para. Você está disposto a libertar do pecado? Que Deus cure você e modifique a sua vida e para você ser cheio do Espírito Santo? Então tome a decisão certa. Já trabalhou com gente viciada? Já teve alguma experiência? Seja em qualquer área, seja vício do álcool, do cigarro, da cocaína, do crack, do sexo, seja o que for? Já? Bebida? Já? Então, não, pode deixar, eu consigo. Obrigado pela ajuda, eu vou conseguir. Vai nada, vai conseguir nada. Não dou 3 dias, 4 dias para cair outra vez. Por quê? Porque não seguiu o manual. O manual está dizendo, chegue-se a Deus, limpe suas mãos. Tome decisão certa. Qual que é a decisão certa? Vou parar, vou buscar ajuda e agora vai ficar na minha cola. Tudo que mandar fazer, eu vou fazer. Minha decisão é mudança radical. Diz a palavra de Deus, quem roubava, não roube mais. Quem não trabalhava, trabalhe. É radical, é mudança totalmente. Continuando, para a gente encerrar. Reconheça sua miséria. Só reforçando. Lamente-se e chore. Peça perdão. Confessa. É arrependimento.
Deus não é Deus de jeitinho, irmãos. Deus trata de pastor como pastor, ovelha como ovelha. Deus não dá jeitinho, não. Eu sou tão bom, fiz tanta coisa para o Senhor, agora nessa falha, será que Ele vai me punir? Não é que vai punir, você está sendo punido pelo seu pecado. Deus tem nada com isso, Ele te orientou. Arrependa-te, confesse, põe a boca no pó e fala: Deus, eu sou miserável mesmo. Chore na presença de Deus. Olha o que Ele diz, olha aí, olha que coisa fantástica. Tire esse sorriso da boca falso, porque você conhece que seu coração está podre. Transforme em quê? Pranto. Essa alegria, tudo bem, tudo jóia. Podrão. Você sabe que por dentro você está podre. Engole essa alegria, porque é tristeza mesmo o seu coração. Se você não se sentir assim, meu irmão, o final não vai caber para você, porque Ele diz: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhe-se diante de Deus, que o Senhor vai fazer o quê? No tempo dele, Ele vai te exaltar. Se humilhe. E eu, pastor? Fala para mim não, meu irmão. Não quero nem saber disso. Sou só profeta aqui agora. Você que tem que chegar diante de Deus, se humilhar diante de Deus. Não é diante do pastor, nem diante da igreja, não. Seu pecado está escondido, é você lá. Agora, se o seu pecado fosse para a igreja toda, era aqui. Eu lembro uma vez, num certo ministério, e num lugar assim que, quando você espirra, todo mundo diz que está em pneumonia. Está com pneumonia. Imagina um lugar assim. Tinha uma ovelha que trabalhava numa loja. E aí a proprietária entra em contato comigo e diz: olha, a sua ovelha está me roubando. Mandei ela embora. Ela me roubou muito. Nesse ponto, o último a saber é sempre o pastor. Não sei porquê. Talvez seja porque quando um sabe, vem falar com o pastor, não tem como sustentar, fica com vergonha, porque amiguinho de pecador é pecador igualzinho, em vez de tomar atitude, né? Aí ela falou comigo, eu falei assim: semana que vem ela vai voltar a trabalhar com a senhora. Não quero aqui nem pintada. Eu falei assim: não, mas ela vai sem pintar mesmo, pode ficar tranquilo. Conversei com essa irmã, chamei os irmãos, ela confessou realmente tudo que ela fez de errado. Eu falei assim: irmã, você envergonhou a igreja toda aqui nesse lugar. E a Bíblia diz que agora você tem que pedir perdão para a igreja toda, não é para mim não. Você está disposta a ser restaurada? Você está disposta a mudar de vida? Você está disposta realmente a confessar, se humilhar diante de Deus? Tiago 4, de 7 em diante? Estou, pastor. Então nós oramos com ela ali, confessamos, orei, diácono junto, ajudamos. No domingo ela chegou na igreja e falou: fiz isso, eu estou arrependido, envergonhei vocês, meus irmãos, me perdoe. A igreja perdoou, levantou graça sobre graça, plenitude da graça naquele lugar. O Espírito Santo veio, fez uma obra maravilhosa. Na segunda-feira eu fui lá na loja com ela. Falei assim: a lei não permite, mas ela vai fazer um serviço voluntário aqui durante tantos meses. O que você precisar. Agora, ela não vai ter acesso a nada da loja, para ela não cair outra vez. Nós estamos trabalhando no coração dela, pediu perdão na igreja, assim, falei com o ímpio. Ela falou assim: não, pastor, pode deixar. E ela trabalhou o mês inteiro. Aí a dona da loja me procurou e falou assim: fala que não precisa trabalhar não, ela já está perdoada, eu não quero nem um tostão. Deus já tem me dado mais do que, não sei o que o senhor fez lá na sua igreja. Mas ela mudou de vida. Por quê? Porque reconheceu sua sujeira. Por quê? Porque ela fechou a área de influência de Satanás na vida dela. E essa pessoa depois foi ser missionária entre os índios. Meus irmãos, nada como a gente estar na presença de Deus, confessando e reconhecendo: miserável homem que sou. Encerrando, Romanos capítulo 8. Você assuma a sua postura. Sabe de uma coisa, irmãos? Que eu tenho aprendido com Deus, que até para você andar como vitorioso em Cristo Jesus,
você precisa tomar uma decisão de ser um vitorioso em Cristo Jesus, não é pegar esse versículo, somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, e ficar aí andando de adesivo na testa, não. É assumir a postura de vitorioso. Eu lembro que uma vez o Guga, acho que ele ganhou 3 vezes, né, Roland Garros, se não me engano. Quem gosta de tênis aí? E eu lembro que alguém fez uma entrevista com ele, perguntando, e aí, 3ª vez, foi difícil e tal? Ele falou assim, não, difícil é ficar lá em cima. Chegar a gente chega, agora manter lá em cima que é difícil. Ser vitorioso sempre é difícil, né? Então você precisa ser vitorioso em Cristo Jesus, que aí você vai se manter lá em cima. Vamos ler esse texto e vamos encerrar. Romanos capítulo 8, 31 em diante, até o final. Que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu filho poupou, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? É Jesus Cristo, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Qual é a chave aqui desse texto? Cristo Jesus. Você é vencedor? Em Cristo Jesus. Você foi liberto? Em Cristo Jesus. Você se sustenta vitorioso? Em Cristo Jesus. Então, o que a palavra de Deus está me ensinando? Retoma, Senhor. Toda a área de influência da minha vida é do Senhor. E eu vou caminhar vitorioso em Cristo Jesus, não por mim. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Mas em Cristo Jesus, eu sou mais que vitorioso. Qualquer circunstância que vier, tentando me abalar, tentando minar, Satanás querendo entrar na área de influência da minha vida, aqui não, Satanás. Detectou? O Edésio foi entrar aqui na igreja segunda-feira sem saber, abriu a porta, esperou, detectou. Detectou? Ó, já deu o alarme? Sai fora. Sai fora, resiste o diabo na oração, na palavra e sai fora. Sua esposa falando, não estou gostando daquela amizade com aquela pessoa, não. Que isso? Não tem nada a ver, bacana. Acorda, fica esperto. Sua esposa é o radar. Já acionou. É ciumenta não. Uai, você não está devendo fulano? Não, mas ele sabe que qualquer dia eu pago. Qualquer dia paga não, meu filho. Fecha essa brecha, paga logo. Está aí passeando, comendo, bebendo, vestindo roupinha bacana e não paga o outro? É assim, irmãos. Ficou nervoso no trânsito. Isso é uma coisa que eu trabalho direto. Falo, Deus, eu sei que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, que vai ser no trânsito. Deus me enche e eu esvazio. Eu tenho rachadura, irmãos. Minha rachadura é no trânsito. Sério, ora por mim. Deus, fecha a rachadura do pastor. Porque é cada gente que não sei como é que é tirar carteira. Na minha época era tão difícil tirar carteira. Hoje a pessoa, ela fala, nós vai tirar carteira. Não sei como é que ela leu o manual todo. Aí você chega na rotatória, você andando na rotatória, entra o cara do seu lado, você tem que parar, você está na rotatória. Aí, meu irmão, o Espírito Santo fala assim, meu Deus, a rachadura aumentou. Fecha, Senhor. Na hora eu já peço, fecha. E quando a Rúbia ou o Luiz está comigo no carro, Pai, Senhor, perdoa, fecha essa rachadura. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu não sei que área de influência Satanás pode estar entrando na sua vida, fecha a rachadura. Seja vitorioso, paga o preço de ser vitorioso. Vamos orar?
Feche seus olhos. Você que está conosco também no YouTube, feche as suas rachaduras. Não deixe Satanás tomar parte, nenhuma parte de influência da sua vida. Abra o espaço, não fecha tudo. Pai, em nome de Jesus, nós confessamos os nossos falhas, nossos erros. E pedimos ao Senhor que a área de influência da nossa vida que está entregue em Tuas mãos, o Senhor venha governar mesmo com o Teu Espírito Santo, para sermos cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a prevalecermos no Senhor, a nos humilharmos diante do Senhor, a confessarmos ao Senhor, a vivermos, Senhor Deus, o Evangelho de Atos 2, 42, 47, em paz, com alegria até o fim, como testemunho da irmã Rita aqui à frente, Pai. Tem misericórdia de nós. Abençoe, Senhor Deus, o Teu povo, debaixo da Tua graça, do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar com os irmãos da internet? O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre todos, agora e sempre. Amém, amém. Até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor. Eu quero...